Mateus capítulo 17, versículo de número 20, a epígrafe diz: a cura de um lunático. Vamos pegar o 19 para ficar mais entronizado na lição. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então, os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Senhor Deus, te bendizemos pela tua palavra. Senhor, continua conosco, nos dá graça, Senhor, e nos ensina segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, podeis aceitar. Queridos amados irmãos, seremos breves para não enfadarmos irmãos. Quero falar um pouco sobre a excelência da fé. É bom lembrarmos que a fé não é algo que nasce prioritariamente em nós, mas a fé ela é gerada. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então a gente precisa primeiro ouvir para se ter fé. Haja vista que o nosso corpo, como ser humano, nos permita obter a fé. O texto que lemos no Evangelho de Mateus é um texto que deixa os discípulos meio perplexos, porque Jesus tinha dado a missão a eles. Jesus havia outorgado a missão a ele: vá, expulse os demônios, as enfermidades, os mortos, se estiver morto. Jesus disse: por as mãos serão curados, entre nas casas, se atenderem bem, se não atenderem, sacode os pés a poeira e volte para casa. Mas os discípulos, voltando ou encontrando um certo lunático, não conseguiram, pelo poder, a autoridade enviada por Cristo, não conseguiu. E nos leva a nos questionarmos por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que havia naquele jovem. Mas entendemos que os discípulos ainda estavam na escola chamada milagres. E é bom lembrar que mesmo nós sermos filhos de Deus, mesmo tendo a unção, mesmo sendo usado, nós não somos suficientes. Ainda precisamos aprender com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas deixa-me falar um pouco da fé. Quando olhamos para a fé na Bíblia, a fé ela é algo prioritariamente do Novo Testamento e não do Antigo. Por quê? A Bíblia, pelo menos, vai falar no Antigo Testamento somente uma vez,
se for bem analisado, encontraremos apenas uma vez quando Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: o justo pela fé viverá. Mas na versão bíblica, na versão inglesa, ela traduz uma das palavras, e não é qualquer versão, é a versão American Standard de 1901, se não me foge da memória, traduz num texto hebraico como emun, a fé. No Novo Testamento como a fidelidade. A fé, ela é uma fidelidade. E quando falamos de fidelidade, lembramos que precisamos ser fiel. E a fé, ela tem um sentido de fidelidade. No Antigo Testamento, ela tem um sentido de confiança. Então iremos ver vários exemplos de confiança no Antigo Testamento, mas não falando da fé, mas sim de confiança. Que o propósito por trás disso é a fé. E não há um significado na Bíblia a não ser Hebreus, no capítulo 11, que vai definir a princípio o que é fé. Mas se lermos ao pé da letra, vamos entender que não é o suficiente o sentido da fé. Para dar um significado da fé, é muito difícil dizer o que ela é. Somente a sua simplicidade de ser a fé é algo surpreendente. A simplicidade que ela é a fé. Não conseguimos encontrar um significado para dizermos isso aqui é fé. Mas vamos olhar o que o escritor aos Hebreus capítulo 11 disse. Ora, a fé, vamos lá, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Se olharmos para o que o escritor está dizendo, ele está colocando basicamente aquilo que ele viu, e posteriormente, os versículos seguintes, ele vai começar a colocar: ora, Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Ele diz: os antigos alcançaram testemunhos por causa da fé. Então ele pega mais ou menos o que foi a fé, no sentido final do que ela pode ser. Ou seja, ela é um fundamento daquilo que a gente não consegue ver, mas nós acreditamos. E por acreditar naquilo que nós não vemos, nós temos a certeza, e quando chegamos até nós, é a convicção daquilo que a gente já acreditava. A fé é algo maior da nossa capacidade. E quem a possui, já vou dizer logo isso aqui, quem a possui não sabe a arma que tem nas suas mãos. Jesus disse para os discípulos e disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Alguém aqui está crendo em Jesus? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Paulo compreendeu o sentido da fé quando escreveu 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre a excelência do amor. Só que quando ele finaliza no capítulo 13, versículo 13, ele diz: mas três coisas permanecem: a esperança, a caridade e a fé. Você está entendendo? O que permanece são a esperança, o amor, a fé ou vice-versa. A fé está na permanência da vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Glória a Deus. Então, quando falamos da fé, falamos de algo que ela precisa estar em nossas vidas. Ora, se nós estamos aqui nessa noite, é porque alguma coisa nos motivou a estar aqui.
se nós estamos aqui neste culto, nesta hora, se você um dia levantou as suas mãos ou nasceu em um lar cristão, alguém diz, mas eu nasci no lar cristão, mas algo lhe motivou a permanecer crendo nele. Glória a Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E se nada do que a gente ouve não faz gerar em nós uma crença naquilo que acreditamos, a gente não permanece. Nós só permanecemos se alguma coisa que ouvimos gera em nosso ser uma transformação, uma mudança. E a fé, irmãos, quando olhamos para o Novo Testamento, não é todo mundo que tem fé. Quando olhamos para a palavra de Mateus, o versículo que lemos, entendemos que o mundo também tem fé. Muita gente deposita a sua fé em muitas coisas. Tem gente que tem fé para viajar, tem gente que tem fé para comprar alguma coisa, um imóvel, um carro. Tem gente que tem fé para acreditar em alguma pessoa, em alguma promessa. Mas quando falamos de fé no sentido espiritual, não é todo mundo que a tem. E é por isso que Jesus disse que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha, saia daqui e vá para outro lado. E Jesus não estava falando em um sentido muito diferente, é um sentido literal da palavra montanha, a qual estava perante ele. Ele disse, olha, a fé faz isso. A fé move. Irmãos, é algo inacreditável. É uma arma poderosa na mão de quem sabe usar. Mas perceba o tamanho da fé de um grão de mostarda, considerada uma das menores sementes, entre as sementes, considerada a menor. Mas perceba que às vezes nós temos fé, mas não é a fé no mundo espiritual que move as enfermidades, que move o homem que está na cadeira de roda, que move ao homem que está no sepulcro para sair. Não é a mesma fé que faz a gente ter algum recurso ou comprar alguma coisa. Não é a mesma fé que faz a gente dizer, levanta e anda. Porque se fosse seria fácil, mas não é. Os discípulos tiveram fé para muitas coisas, mas não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram resolver o problema daquele lunático. Não é que eles não tinham fé, eles tinham fé. Agora, a fé para aquele propósito, eles não tinham. Falhou. E é bom lembrarmos que mesmo nós tendo fé, de vez em quando esta fé é abalada. Sim ou não? De vez em quando esta fé é abalada. E às vezes entra a dúvida. Agora eu preciso dizer para os irmãos uma coisa interessante sobre a fé. É que todos aqueles que a possuem, e quando eu falo de fé, eu falo no sentido ativo da vida cristã, todos aqueles que a possuem a fé, há uma mudança de vida, há uma transformação de vida. Atos capítulo 2, versículo 44, diz que todos aqueles que criam tinham tudo em comum, repartiam, eles viviam uma vida em união, havia uma mudança. Por mais que outrora não prestasse, não valia nada, mas quando creram no Evangelho de Jesus Cristo, a qual Paulo disse em Romanos que é poder,
eles acreditavam nesse evangelho, e esse evangelho entra na vida do homem e transforma o homem. Quantos de nós não somos mais quem éramos? Talvez alguns não prestassem, talvez alguns até se dissesse uma palavra, dizia 2 ou 3, ou até quem tem os braços mais fortes poderia resolver no braço, não bate boca. Só que quando a gente conhece a fé transforma. A fé transforma o homem. O teólogo americano Cyril Scofield, ele disse algo interessante. A fé que não leva à ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus e Cristo, que não opera de forma transformadora na vida, não é a fé bíblica. Ou seja, pode ser qualquer outra coisa, mas a fé que não transforma o homem, que não muda as suas ações, o seu caráter, não é a fé bíblica, não é a fé em Deus, porque a verdadeira fé faz a gente conhecer Cristo e renunciar quem somos. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A verdadeira fé é algo que nos capacita, que nos muda. Por isso a igreja primitiva tinha essa comunhão, porque eles deixavam Cristo entrar nele. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Então a fé, ela muda o caráter humano. Aleluia. A fé, ela transforma quem somos. A fé nos coloca em direção à cruz e não deixa olharmos para trás. Aleluia. Deus é fiel. A excelência da fé, fidelidade, confiança. Quem tem fé consegue ir muito longe. Quem não tem, não consegue nem começar. Grave isso. Quem tem fé consegue ir muito longe, mas quem não tem, não consegue nem começar. Um certo pregador já disse: até que para começar todo mundo começa. Agora o difícil é ter fé para avançar. Porque o começo pode ser agora, pode ser momentâneo. Dizer eu faço, eu quero, eu consigo, mas difícil é ter fé para avançar. Para dizer eu continuo, permaneço, eu quero, eu avanço. Quem está avançando aqui, irmão? Glória a Deus. Se você está avançando, mesmo difícil, mesmo tendo pouca força, mas aí Jesus disse: mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Ou seja, é aqueles que estão avançando. Ai, Deus, aleluia. É a excelência da fé. Jesus está dizendo: olha, vocês não têm. Agora, se vocês tiverem a fé pequena, mesmo sendo pequena, porque não é o tamanho da fé que diz quem você é, o que você faz. Ah, eu tenho muita fé. Aí Tiago disse: me mostra. Porque a gente quer mostrar somente a fé, mas não mostra as obras. Então me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras, ou as minhas obras com a minha fé. Você está entendendo? Porque é fácil bater no peito e dizer eu tenho fé. Tem gente que não sabe nem o sentido disso, mas diz eu tenho fé porque eu acredito. O mundo crê em Deus, a maioria. Bater no peito e dizer eu tenho fé é muito fácil. Difícil é quando essa fé é provada. Difícil é quando a nossa fé
ela é provada. Agora, eu disse para vocês que a fé, ela é uma arma. E aí o escritor aos Hebreus disse, olha, por isso que Abel ofereceu um sacrifício melhor, e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Aí a gente vai lá para Gênesis e vamos olhar um pouco sobre Abel para a gente encaminhar para o fim. Quando eu olho para Abel, eu vejo um menino meigo, um jovem que não viu Deus, não andou com Deus, não conversava diariamente com o seu pai, conversava no jardim. Ele não tinha essa comunhão, porque a comunhão havia sido perdida. Eles não tinham essa comunhão. Caim também não tinha, mas um é lavrador, outro é o que mexe com as ovelhas. Abel traz da primícia, traz do seu melhor, o melhor das gorduras. Agora, entenda o que é fé. A fé, ela é uma loucura. E eu não estou dando um significado do que é fé. Eu estou só dizendo basicamente um dos princípios da fé. Porque é loucura, não dá para compreender quem tem fé. É por isso que o crente é chamado de louco. Porque às vezes você age, e quem tem fé não age muitas vezes com a razão. Age com a fé. Agora veja, Abel chega a oferecer a Deus o melhor do que ele tem, porque na sua cabeça ele entende que o Deus que existe no céu foi o que lhe proporcionou aquilo que ele tem de melhor, e ele reconhece que esse Deus que ele nunca viu, que ele nunca conversou, merece o melhor das suas ovelhas. Então ele traz o melhor. Mas ele nunca teve uma experiência com Deus, mas ele traz o melhor, porque a fé que existe nele é uma fé bíblica. E ele diz, eu preciso oferecer o meu melhor para Deus, e queimar sobre o altar o melhor. Mas veja por outro lado, Caim traz uma oferta pela qual o seu coração não estava ali. E aqui para nós, a oferta de Caim não foi uma oferta ruim. O problema não é a oferta. O problema é o ofertante. Não é a oferta que eu trago para o alforje da igreja e coloco. Se é 5, se é 10, se é 20, se é 1 milhão. Mas é como eu ofereço ela. É como chega o meu coração. E por isso Jesus disse, quem ofertou mais foi esta mulher. Não porque era todo o salário dela, mas era por causa do coração da ofertante. Você está entendendo? O que move, o que faz a fé ser alguma coisa não é o tamanho dela, é quem oferta, como você oferta, quem é você. E Deus conhece isso. Ele disse para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Aleluia. Eu não vejo como o homem vê. E tem muita gente enganada, querendo fazer para o homem ver. Só que Deus não vê como o homem vê. E Caim trouxe uma boa oferta. Mas sabe aquela oferta que nada a ver? Eu vou fazer, que é de costume. Nossos pais nos ensinou que devemos agradar a Deus, que nos criou, nos fez do barro. Vou trazer uma oferta para ele aí. Sabe? Aquela oferta que a pessoa dá por dar, mas o coração não há um significado para aquilo. O seu coração não está no mesmo propósito da oferta. Então ele traz o sacrifício para Deus, só que Deus não recebe.
Deus não atentou para ele, Deus atentou para um coração quebrantado, para um coração que estava movido no mesmo propósito da oferta. E Deus atende a Abel e não atende Caim. Você está entendendo a excelência da fé? O coração de Abel, o coração de Caim. Aí a gente vê Abraão, uma das piores loucuras da Bíblia. A filosofia não consegue compreender, porque entre a briga entre a fé e a razão, e nós somos racionais. Esse é o problema, porque nós somos racionais. É uma das coisas que nos diferencia dos seres, dos animais, porque somos racionais. E se Abraão agisse pela razão, ele não oferecia o seu filho, mas ele deixou a razão de lado e agiu com a fé. Pegar o único filho, levar para Deus, sacrificar para um Deus que clama no deserto, que fala no deserto. Irmãos, é uma loucura. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão foi justificado pela fé. Não foi pela razão. A razão não justifica ninguém. Em outras palavras, Paulo escreve: somos justificados pela fé. Não é a lei, é a fé. Se a gente não crer, se a gente não acreditar, se nós não termos essa fé, não seremos justificados. Não haverá salvação para quem não tem fé. Infelizmente tem uma meia dúzia que não tem. Bate no peito, mas não tem. Ficarão para trás, porque quando eu tenho fé, ainda que eu tenha uma multidão de pecado, eu sou justificado, porque a fé me diz que Cristo é capaz de limpar os meus pecados. Aleluia, Deus. É verdade, Deus. Para a gente fechar aqui, então Jesus está dizendo para eles: se vocês um dia tiverem fé, que eles estão na escola, eles estão na escola de milagre, se vocês conseguirem ter fé, ele disse algo interessante, a parte final do versículo 20: e nada vos será impossível. Por isso que ele quebrou a lei da impossibilidade. Jesus disse que para o homem é impossível, em outras palavras, e para Deus tudo é possível. Só que aqui Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé, nada será impossível. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que arma. Costuma-se dizer que o boi não sabe a força que tem, porque se o boi soubesse, ele não seria dominado pelo homem. Agora imagine se nós cristãos soubéssemos dessa força, dessa fé. Nada seria impossível para você. Nenhuma barreira ficaria na sua frente, nenhuma enfermidade ficaria na sua frente, nada ficaria na sua frente, porque nada é nada para quem crê diante de Deus. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida, para Deus te dar fé, para Deus nos colocar essa fé. Curva a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Meu Pai, meu Senhor, sabemos que a nossa fé, meu Pai, ainda é pequena demais. Alguns de nós, meu Senhor, ainda não gerou o suficiente para dizermos que temos alguma coisa. Pai, mas nesta noite eu te apresento a tua igreja. Senhor, faça crescer em nós a tua fé, Senhor. Como os discípulos o pediu a ti, Pai, acrescenta-nos a fé. Eu oro nesta noite, Senhor, como Paulo disse, de fé em fé. Faça-nos prosperar neste propósito, porque nós cremos que nenhuma barreira ficará na frente daquele
que conhecei a excelência da fé. Deus, guarda a tua igreja, derrama sobre nós o Espírito avivador, um Espírito motivador, um Espírito de crença infalível da fé. Pai, coloca em nossos corações, faça a tua igreja ver o impossível, faça-nos conhecermos o teu propósito. Senhor, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos dessa geração, porque cada dia a fé se esfria. Mas eu te peço nesta noite, nos enche com a tua graça, com a tua fé. E a igreja diz amém.